te diz quem sou. Todos nós já conhecemos o pastor, ele é africano e é um dos motivos para que nós possamos ouvir, para que nós possamos compreender e ter uma visão pelo menos parecida com aquilo que nós, negros, pretos, pardos, somos. Este é o nosso lugar de fala, sim. É o lugar de fala do povo negro, e este momento é para que todos nós venhamos compreender um pouquinho do que é ser brasileiro, do que é ser preto, do que é ser descendente africano, do que está aqui, e contribuir um pouquinho para que a educação possa ser e ter mais equidade. Obrigada, pastor. Esperamos ser abençoados por você. Boa tarde. Criança tudo preto. Criança preto. Quer falar para falar sobre África? Então vamos começar da melhor forma, né? Bom, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Quero agradecer também a Maria, porque eu costumo dizer, ela é a responsável de estar aqui. Então, se alguma coisa não sair como vocês estão expectando, olha, a culpa dela, não tem nada a ver com isso, tá bom? Eu sou pastor, pastor fala de Deus, e eu preciso começar a minha fala clamando ao meu Senhor que me oriente. Então, quero te convidar a fechar os seus olhos e eu vou orar. Deus, obrigado pela tua bondade e misericórdia. Obrigado porque o Senhor nos criou da forma que nós somos e para a tua glória tu nos criaste. E nesta tarde eu rogo que o Senhor venha nos direcionar neste momento de troca de experiências e que o nome do Senhor seja glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, olha só, Paulinha, muito bem. Então, a minha proposta nessa tarde, depois de receber aquelas 450 perguntas que vocês enviaram, eu distribuí-las em 3 grandes eixos que eu quero falar aqui nessa tarde, e sem prejuízo de se ficar alguma coisa sem mencionar, vocês podem perguntar no final, né? Mas eu tentei resumir o que pude todas essas perguntas em 3 abordagens aqui. Primeiro, eu quero falar sobre o problema que motiva a educação para equidade racial. O problema. Por vezes nós pensamos sobre a necessidade de falarmos sobre a equidade racial, mas a questão do fundo é o problema. E nós precisamos saber por que nós devemos pensar nisso. Como eu falei anteriormente, e mais à frente eu vou me apresentar, pois é, eu falei 4 eixos. Primeiro eu vou falar sobre o problema, segundo eu vou falar sobre mim, terceiro eu vou falar sobre a África, e quarto eu vou falar sobre a equidade racial. Se o tempo nos ajudar, lógico, né? Se o tempo nos ajudar. Então vamos lá, gente. O problema do ser humano tem um nome: pecado. Esse é o problema que desarrumou toda a humanidade. Porque todo homem, infelizmente, ele se desumanizou com a entrada do pecado. Ele deixou de conseguir entender o padrão de Deus para a humanidade por causa do pecado. E a Bíblia nos diz, em Romanos 3:23, que todos os homens pecaram e não alcançam o padrão que Deus estabelece para o homem. Ou seja, o pecado a respeito do homem, ele trouxe um grande dano, e o dano existencial. O dano foi tão grande que o homem
a forma que acha para lidar com o dano é a discriminação, conquanto esta forma só agrava o dano e o problema, e a única solução para o problema realmente do homem, a despeito da sua própria sorte, é Jesus Cristo. O pecado, ele roubou a nossa subjetividade, ou seja, dentro da nossa diversidade, isso já na criação, que o Senhor fez isso de forma intencional, porque a diversidade não é sinônimo de uma classe majoritária ou minoritária, um mais importante do que o outro, pelo contrário, Deus ele faz a diversidade com o objetivo de nós nos completarmos. Só que o pecado roubou esse direito da subjetividade de cada um. Agora, na verdade, nós estamos em uma expectativa do pecado que há em nós. Por isso que a gente, infelizmente, relaciona com discriminação com o outro. Isto é a expectativa do pecado, não a nossa subjetividade original que Deus cria. Então, todos os nossos atos, consequentemente, por causa do pecado, eles são atos fundamentados, alicerçados nesta depravação que é o coração do ser humano depois do pecado. Por isso, eu preciso pensar, cara, se eu já identifiquei o problema é mais antigo do que eu, mas agora qual é o padrão inicial? Porque se o texto diz que ao ser humano, Deus cria com expectativa, ele estabelece um padrão para o ser humano, mas o pecado vem e desestabiliza de alguma forma a situação. Qual é o padrão? Pois é, o padrão é aquilo que o livro de Gênesis capítulo 1 e 27 diz: Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Sabe o que nós podemos entender, e esse texto enfatiza, e quando nós falamos sobre a equidade racial e a discriminação, é que todos os seres humanos foram criados igualmente valiosos e têm uma dignidade intrínseca à sua criação. Dito de outra forma, nós não somos o que o meio nos define. Se eu me torno um produto do meio, eu continuo vivendo com a minha subjetividade roubada e, consequentemente, eu posso sim ser alvo de todas essas críticas em volta à questão de equidade. Obrigado, minha irmã, Deus abençoe. Então, o que nós precisamos entender é que a Bíblia, ela destaca com muita veemência a importância de não fazermos distinção de pessoas com base em raça ou sua origem étnica. Por exemplo, Paulo, quando escreve, ele escreve que não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo. Repara que quando eu falei anteriormente que o nosso problema nós não podemos resolver, o nosso problema só é resolvido com Jesus, Paulo está aqui uma vez mais acelerando a este pensamento que é Cristo em nós que realmente nos faz valorizar quem nós somos. Porque se Cristo não estiver em nós vamos a todo custo sermos simplesmente produto de uma sociedade que tende a se desvalorizar com o tempo. Uma sociedade que mede os outros por aquilo que os outros têm ou possuem de alguma forma. Uma sociedade que mede os outros, muitas das vezes até com a roupa que veste, é uma sociedade doentia, uma sociedade que infelizmente não se identifica com a criação de Cristo, porque ela se vê nessa necessidade de movimento e de aceitação. E isso gera os problemas de discriminação. O que nós precisamos entender é que em Cristo nós conseguimos ultrapassar todas as barreiras de divisão de raça, classe social, gênero ou coisa parecida. O que nós entendemos aqui é que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele nos ensina a cuidar do outro. Se é alguém que preocupa com a questão de equidade, desculpa-me Maria, mas não é você, é Jesus. Porque Ele cria todo ser humano exatamente para viver numa harmonia apesar das suas diversidades.
E Jesus ele vai ensinar algo bastante importante quando ele resume os mandamentos de Deus. Ele diz assim: olha, amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro mandamento. Repara algo bastante importante que Jesus está dizendo aqui: se eu quiser viver realmente a equidade, eu preciso viver com quem estabeleceu a equidade. O princípio de equidade não está na filosofia do homem, está nos traços do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na sua palavra. E ele continua dizendo: segundo mandamento semelhante a este, amará o seu próximo como a ti mesmo. Ou seja, o que Jesus nos incentiva ou nos exorta a viver é que nós tratemos um do outro com amor e respeito, considerando a diferença e a distinção de raça e a sua origem. Quando ele diz que eu preciso amar o outro como a mim mesmo, ele está querendo dizer que o que eu desejo para mim, eu preciso fazer o outro. Então, nós entendemos aqui que a Bíblia, ela enfatiza a importância da justiça e da igualdade. Sobre igualdade, nós temos uma necessidade, e a Bíblia nos encoraja a isso. Qual a necessidade? Promovê-la, fazer tudo aquilo que for possível para que não haja discriminação com base em raça. Nesse pressuposto é o que nos reúne aqui. Deus, pela sua palavra, nos ensina que nós devemos viver em harmonia, justiça e equidade. Por isso mesmo, toda forma de discriminação, quer seja ela explícita ou velada, sistemática ou estruturada, ela é fruto de uma depravação da mente do ser humano. Quando, a despeito do outro ser humano, eu preciso desconfigurá-lo ou deformá-lo para minha autopromoção, isto é um produto de uma mente totalmente depravada. Mas a respeito de todo esta palavra, ou esta pontuação, esta realidade não está muito longe de nós. Então, o que nós precisamos entender, e isso vem do nosso Senhor Jesus, é um chamado para nós vivermos realmente a equidade, tratando as pessoas como pessoas. Nós devemos lutar por toda a nossa força contra toda forma de discriminação, certos de que todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Cada um de nós, da nossa forma, da nossa maneira, Deus nos aceita. Deus, ele não mostra favoritismo a nenhum ser humano. E nós também não podemos mostrar, pois ele trata tudo e todos com igualdade e justiça, independentemente de raça, independentemente de tudo, porque para o problema do ser humano, só ele é a solução. Por isso, nós já vimos o problema. Isso é bastante importante. Segundo, eu quero falar agora sobre mim, porque nas 450 perguntas que tinham, eu também vi muito sobre mim. Então vamos lá, falar um pouco sobre mim e, consequentemente, depois falar um pouco sobre a África. Primeiro, eu tenho um lema para a minha vida, e o lema para a minha vida é: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Não me importo com o que os outros dizem a meu respeito, não por orgulho ou soberba, simplesmente por identidade. A minha identidade é forjada no céu e não na terra. Por isso que a Bíblia diz a meu respeito enquanto ser humano, é isto que eu me fico, que eu afirmo que sou. Por isso, eu lido com muita tranquilidade com discriminação, por causa da minha cor, talvez por causa de onde eu vim, porque apesar dos outros, eu sou e me entendo como Deus quis que eu fosse. Acredito que é bastante lógico. Há um pensador francês que disse que o importante não é aquilo que acontece, nem aquilo que os outros fazem conosco, mas
o que nós mesmos fazemos conosco do que os outros fizeram conosco. Ou seja, o que Sartre quer nos, de alguma forma, fazer entender e trazer a partir da nossa vida, e que eu faço essa opção, é que tudo depende de mim. Tudo depende da forma com que eu encaro a realidade que está à minha volta. É por isso que eu, sinceramente, por mais que já tenha de alguma forma sofrido discriminação, isso em momento algum me diminuiu, nem me entristeceu, pelo contrário, criou em mim uma compaixão com as pessoas, porque eu vejo o quão depravados são pessoas. Repara, há uma pensadora africana, Warren Watt, a pensadora africana do Quênia, ela disse algo bastante importante. Ela escreveu assim: não devemos permitir que alguém nos faça sentir que nós não valemos nada. Somos nós mesmos que devemos nos elevar e mostrar que nossas vidas têm valor. Em parte eu concordo com ela, em parte eu discordo com o seu pensamento. Em parte eu concordo porque realmente eu não posso me definir por aquilo que os outros pensam de mim. Quando eu permito que a definição do outro chegue até mim e impacta a minha vida, eu vou viver uma discriminação existencial. Mas quando os outros, aquilo que falam a respeito de mim é seu problema, eu vivo como eu preciso viver. A parte que eu não concordo com ela é que eu me dou valor. Não. O meu Criador me deu valor. O valor que eu tenho enquanto ser humano foi me concedido. Não foi uma luta. Até porque nenhum de nós, falando de qualquer assunto que seja, nesse pressuposto, a questão da discriminação, teremos força suficiente para lutar contra isso, porque isto está no coração do homem. E o coração do homem, ninguém tem poder para mexer, mudar, alterar. Somente Deus. Então vamos lá, pensando um pouquinho mais sobre isso, sobre a dignidade e a valorização. Eu sou natural de um país chamado São Tomé e Príncipe. Eu nem vou perguntar se vocês conhecem, né? É uma coisa que não se precisa fazer. Porque aqui pode começar a instalar uma discriminação. Entendeu não? Pois é. São Tomé e Príncipe é um país. São duas ilhas que formam um país que está no Golfo da Guiné. O Golfo da Guiné todo mundo sabe. E esse país foi uma colônia portuguesa. A despeito de ser colônia portuguesa, ele já existia antes do português chegar, mas tudo bem. É um país da língua oficial portuguesa, mas um país que tem o seu dialeto próprio, tem sua língua materna, que para nós faz muito mais sentido do que o português. Porque se você for na nossa comunidade, poucas pessoas vão falar português com você. Então, é um país que tem uma cultura fantástica, um país que tem... O meu país é menor que o estado da Bahia, mas nós temos 3 línguas. Então veja a diversidade dentro do continente, mas vou chegar lá. E uma gastronomia exponencial. Nós temos o nosso prato oficial, o nome parece com um prato de vocês aqui da Bahia, chamado caruru. O nosso é calulu, e vocês é caruru. Eu não sei se vocês pegaram o nosso nome, mas tudo bem, né? Porque nós somos mais velhos, né? Não? Muito bem. Então, o nosso caruru é feito à base única, exclusivamente de folhas. Muitas folhas de maqueque, não sei como que se chama aqui, a minha tradutora oficial não está, que é minha esposa. É folha, azeite de palma, aí vocês chamam aqui azeite de palma de dendê, muito bem. Muita, como é que fala? Muito. Hã? Oi? Amém? Eu não ouvi, minha mãe, fique com medo, pode falar alto. Então tem muitos maquequê, muitas coisas, e aí vai o peixe fumado, sabe o peixe fumado? Pois é, aquele peixe que você vai secar ali no fogo, pegar aquela. Ele fica bem gostoso, né? Então, esse é o país em que eu nasci. Só que eu vivi no outro país. Eu sou de nacionalidade cabo-verdiana.
Cabo Verde é um outro país também, africano, formado por ilhas. Embora São Tomé tenha 2 ilhas, a ilha de São Tomé e a ilha do Príncipe, e alguns ilhéus que fazem assim, então, o país, Cabo Verde já é diferente. Cabo Verde são 10 ilhas, que está agora na parte ocidental da África, a África Ocidental. 10 ilhas que formam o país, embora 9 delas são habitadas e uma não é, porque é reserva ambiental. E Cabo Verde também, por ser um país de colônia portuguesa, tem a língua oficial português, mas não é a língua materna, nem a língua que as pessoas, de alguma forma, sentem paixão. Até porque nós não temos muita boa recordação deles, mas tudo bem. Vamos que vamos. Nós temos crioulo lá em Cabo Verde. E o crioulo de Cabo Verde é diferente do dialeto de Santo Tomé. Olha só, por exemplo, se eu falar, fica melhor, mais fácil para mim cantar. Se eu canto no crioulo de Cabo Verde, vocês vão entender. Quero ver o que vocês vão entender. Por exemplo, se eu disser assim, ó, abo é minha rei, o que você entendeu? Vigia, não estou, abo. Então pronto, vou procurar um negócio mais fácil. Vamos lá. Veja aqui agora, olha. Se eu disser assim, hora que Deus age, o que você entendeu? Pô, já viu que você já está sabendo falar crioulo, pode chegar em Cabo Verde que não terá problema, todo mundo vai entender você, se falar assim. Agora, se eu, por exemplo, falar Nhuadolo, Nimote, o que você entendeu? Pois é, então não é diferente, mas quando nós chegamos lá, só para você ver a diferença entre o crioulo de Cabo Verde e o dialeto de Santo Tomé e Príncipe. Diferente de Santo Tomé, Cabo Verde também tem uma cultura fantástica de muita música, e nós temos uma música particularmente que todos vocês conhecem, né? A Morna. A Morna é patrimônio da Unesco, imagine, né? Patrimônio. Então, ninguém conhece a Morna? Vigia, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Agora fica preocupado. Vocês não conhecem a Morna, mas tá bom. Qualquer dia depois eu vou passar para ela, você passa para eles a Morna, o estilo, né? É muito bom. Então, o que acontece? Cabo Verde tem a Morna. E Cabo Verde tem uma representante mundialmente conhecida, Cesária Évora. Também ninguém sabe Cesária. Meu Deus do céu. Cesária Évora, meu Deus. Mas não tem problema, não se preocupe. Agora, quanto à comida, a gastronomia, Cabo Verde, igual a Santo Tomé, também tem pratos fantásticos. E prato de Cabo Verde é um prato chamado cachupa. Já ouviu falar cachupa? Tirando Paulinha? Cachupa não? Muito bem. Então, cachupa é um prato que é feito à base de milho, né? Milho, feijão, carne, um negócio fantástico de se comer. Você come e quer sempre comer mais um pouquinho. Por isso mesmo, a diversidade desses países são fantásticos. Bom, você já sabe de onde eu vim. Eu sou casado. Sou casado com uma linda senhora chamada Thalita. E eu tenho uma filha linda chamada Natasha. Deus foi misericordioso comigo, porque me deu 2 coisas lindas para eu cuidar até que ele me chame. Então elas 2 são o meu patrimônio. Não tenho nada mais. Então o que acontece aqui? Vamos lá. Eu cheguei no Brasil na primeira vez no ano de 2004. Você está vendo, esse meu português parece com o vosso, né? Pois é, mas eu não fui alfabetizado assim. Só porque eu já estou aqui há muito tempo. Desde 2004 eu estou entre Brasil e África. Eu estou que nem aquele que faz a ponte, aquelas coisas, né? Pois é, mas em 2004 eu cheguei no Brasil. E meu primeiro impacto foi que quando eu saí da minha casa, falaram para mim, olha, você vai para um lugar que é seco, árido. Só que de onde eu nasci, São Tomé e Príncipe, ela é uma ilha, ela é tropical, ela está na linha do Equador. A linha do Equador corta um dos nossos ilhéus. Então você vê que é um negócio fantástico, chove muito, tem uma diversidade da natureza. Então, quando alguém fala para mim, você vai para um lugar seco que não chove. Aí eu falei, meu Deus do céu, aonde que eu vou? Só que o meu primeiro impacto é que quando eu pego o voo para ir para a cidade de Fortaleza, que é onde eu estudei,
chovia tanto, chovia tanto, que eu falei para mim mesmo, eu peguei o avião errado. Porque falaram que eu ia para o lugar seco, e agora eu estou no lugar que chove. Mas eu não sei se você já teve a experiência de estar no avião e as máscaras de pressurização caírem. Pois é, eu tive esse. Nesse exato dia, choveu tanto que nem o avião aguentou e as máscaras caíram. Mas quando eu cheguei em Fortaleza, eu falei, meu Deus do céu, que negócio. Falaram que o lugar era seco, o negócio aqui, deu uma chuva que alagou a cidade. Isso era uma boa recepção que eu estava tendo. Quando eu chego aqui, o meu problema inicial, hoje não parece, mas foi a língua, o português. Porque eu falava e eles não me entendiam. E eu estava falando português. Eu usava palavras que, olha, queriam me bater. Por exemplo, quando eu cheguei, eu chamei, agora já sei que eu nunca vou chamar uma pessoa assim, mas eu chamei um grupo de amigas de raparigas, mas só que na minha tela, só que na minha tela essa palavra é uma palavra de elogio a uma moça. Só que quando eu falei isso em Fortaleza, queriam me linchar. Pois é português, irmão, vocês veem como é complicado o português. Mas aí nós fomos caminhando e fomos conhecendo. E eu estudei, eu fiz Direito na Faculdade Federal do Ceará, na Universidade Federal do Ceará, sou formado em Direito, sou advogado de formação. E também estudei Teologia no Ceará, no Instituto Superior de Teologia Aplicada, por isso sou também formado, pós-graduado em Direito e em Teologia. Só que tudo isso não foi fácil. E agora eu entro na pergunta que me escreveram: já sofreu algum tipo de sofri? Mas não me deixei abalar, porque eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. E não me defino pelo que os outros dizem, nem de bem, nem de mal. Nada que vocês disserem a meu respeito vai mexer comigo. Certa vez eu saí da minha casa e indo para a faculdade. Estava com uma camisa, eu nem vou falar como nós falamos a camisa lá na minha tela, porque vocês também vão ouvir. E isso aconteceu comigo, porque na minha tela, camisa de homem nós chamamos de camisola. Já viu? Para o homem veste camisola, mas aqui se você... E o meu primo foi na loja e pediu, olha só, uma camisola. A mulher falou para ele: você quer para você ou para a sua esposa? Não, para mim mesmo. Eu falei: tu quer para você? Pois é, português, olha o problema que é o português. Por isso que a gente gosta mais de crioulo, porque não tem esses negócios que você fala o que falou, pronto, é aquilo ali. Então repara que quando eu estava, alguém chegou para mim e falou: pegou aonde isso aí? Por que pegou aonde isso aí? Eu não tinha a dignidade de poder ser aluno desta instituição? Quando eu cheguei na escola, também na minha terra, a escola serve para tudo, universidade, tudo é escola. Quando eu cheguei na universidade, fecharam o portão para mim. O guarda: o que você está fazendo aqui? Eu estudo aqui, me dê licença que eu estudo aqui. Não! Só que aí, Deus sempre coloca alguém perto da gente para ajudar. Chegou um colega meu, eu falei: opa, avisa aí que eu sou estudante. Muito bem. Abriu aí o portão, eu fui, entrei. Só que inicialmente eu não gostei de nada. Até porque na minha universidade, realmente eu era o único mais lindo de todos, diferente. Não tinha mais ninguém parecido comigo. E isso era muito bom, porque chegaram até mim no dia que me disseram: você não pode entrar. Eu tomei uma decisão: nunca mais alguém vai falar isso comigo, porque eu não sou, de forma alguma, o que a maioria diz que alguém com o meu traço é. E a partir desse dia eu resolvi estudar tanto que os meus colegas iam para minha casa para tirar dúvida comigo, porque eu queria dizer para eles
que o que eu sou é para além da minha cor. O que você é para além da sua cor. É você que faz. É você que faz. E nesse dia, eu fui indo para casa. Entrei no ônibus, cansado, depois de uma tarde toda, vivia na biblioteca. Indo para casa no ônibus, eu aceitei. Na verdade, eu entrei e estava todo o banco lotado de pessoas. Só tinha uma vaguinha do lado de uma senhora. E diga-se de passagem, ela mais não tem que vocês todos juntos aqui. Ela pega para mim. Quando eu sentei do lado dela, ela levantou e ficou em pé. E ficou me olhando de cima para baixo. Só que eu, particularmente, nem preocupado com isso. Até porque eu estava cansado, eu precisava descansar um pouquinho minhas pernas. Só que as pessoas que estavam no autocarro perceberam o que ela fez. E eles mesmos, eu não precisei falar nada, eles mesmos começaram a usar de palavras até muito fortes para com aquela mulher, em relação à atitude dela para com a minha pessoa. Mas isso não me abalou. Eu contei para os meus colegas, eles ficaram muito chateados, mas eu falei, fique em paz, não me preocupe relativamente a isso. Me perguntaram de novo, você é formado em quê? E o que é que você já fez na sua vida? Então vamos lá, eu sou formado em Direito, trabalhei muito tempo como operador de Direito na minha terra, fui por muito tempo advogado do Estado, muito tempo assessor jurídico do ministro, eu tenho a minha formação muito voltada para o direito de família e direito comercial. Então, o ministro de Economia e de Comércio da minha terra, eu por quase 5 anos servi como assessor jurídico, lógico, e também dava aulas de direito, tanto de direito, introdução a direito, quanto a mediação, que também é uma das minhas pós-graduações, a mediação do conflito. Fui por muito tempo professor de universidade de direito em Cabo Verde e também professor em teologia. E a minha última contribuição para a minha terra, antes de vir para cá, foi fazer parte da primeira comissão de tradução da Bíblia de português para o crioulo da minha terra. Então isso é fantástico, né? Essa é minha vida pública, porque até o ponto de eu entender que Deus estava me chamando para servir a Ele e hoje, muito particularmente, uma comunidade de fé, a primeira igreja batista aqui em Iguaí. Então eu hoje estou escrevendo. Sabe que eu vim para o Brasil fazer o meu doutorado, mas Deus mudou as coisas e eu estou servindo a igreja batista aqui nesta cidade. Minha chegada em Iguaí, me perguntaram, como é que você se sente? Eu me sinto bem. Me sinto muito bem. Eu não tenho problema. Fui muito bem acolhido. Essa cidade é muito boa. Pessoas, pelo menos as que eu os conheço, são muito acolhedoras. Então deixa a gente um pouquinho tranquilo. A adaptação tem sempre seus constrangimentos. Toda mudança, ela gera esses constrangimentos. E o que aconteceu comigo aqui não é nada de muito estranho. Mas agora, com minha filha, sim, já houve um ato preconceituoso quanto a ela, até mesmo por ser uma afrodescendente. Ela falou para mim hoje, pai, eu não sou afrodescendente. Eu falei, eu também acho que não. Ela falou para mim assim, eu sou normal. Eu falei, você é mesmo normal. O problema está na cabeça de outras pessoas, você é mesmo normal. Mas ela chegou uma vez para mim e falou, pá, uma menina de 5 anos, uma colega minha da escola falou que não quer brincar comigo não porque eu sou negra. Eu falei, vai, essa é a cabeça da sua
direito, ela não está vendo direito. Você é pessoa, tanto quanto ela. Então, não permita que essas conversas deixem no seu coração. Você é especial, especial para Deus, especial para mim, para sua mãe, e isso basta. O restante é restante. A vida ao vivo, ela tem dessas coisas. Necessidade de falarmos sobre equidade, eu vejo isso como um retrocesso para a humanidade. O homem deixou de ser homem. Por isso que eu falei anteriormente sobre o pecado. O pecado desumaniza o homem a ponto de nós termos que falar sobre equidade. O homem não tem noção de si mesmo. Então, como vocês veem, isso já aconteceu aqui nessa cidade. Mas, como eu digo, é a vida. Vamos continuando. Perguntavam para mim, novo, naquelas 450 perguntas, qual é o maior desafio seu enquanto pastor em falar sobre a temática de equidade racial? Meu desafio é só um: a obstinação do coração do homem. O homem é obstinado quanto ao seu coração por causa do pecado. E fazendo entender isso não é fácil, porque eu não tenho poder de mudar o coração de nenhum de vocês aqui. A obstinação persegue todos nós. Só Jesus liberta. E quando Jesus nos liberta verdadeiramente, nós começamos a ver o outro como o outro é de verdade, sem necessidade de absolutamente nenhum tipo de exigência para aceitar o outro. E isso não temos necessidade de falar sobre equidade quando isso acontece. Ou seja, se nós quisermos realmente uma sociedade sendo humana, ela precisa de Jesus. Aí ele muda a nossa visão. Muda a nossa visão de nós, muda a nossa visão do outro, e isso vai nos ajudar a viver em equidade, em justiça e paz. Por isso, o maior desafio meu, enquanto pastor, é sempre fazer uma análise muito crítica quanto a todos os desafios sociais. E este não foge à regra. E a questão é que eu não posso esperar de um coração obstinado nenhuma produção do bem. Então, falar sobre a discriminação e o preconceito, que é, além da verdade, o que está por trás de falarmos sobre a equidade, é o resultado do pecado. Bom, já falei do problema, já falei de mim até demais, e agora vamos falar sobre a África. Numa visão muito de preconceito e discriminação. Depois, para nós acharmos o denominador da equidade. Primeiro, a África é um mundo à parte. Até porque eu não estaria aqui capacitado para falar sobre a África. Porque nem eu nem ninguém aqui. Porque a África não é um país. A África é um continente. Um continente que tem mais de 54 países. É um mundo à parte. E dos 54 países oficiais, dependendo de alguma pesquisa, esse número aumenta. Cada um tem sua cultura, cada um tem sua gastronomia, tem sua forma de se posicionar relativamente a tudo. Mas uma coisa é que a África não é, no seu conjunto, a África não é sinônimo de miséria nem de feitiçaria. Isso eu faço questão de pontuar com muita ênfase, porque eu tenho percebido muito estigma quando se fala de África. E uma das coisas que eu particularmente rebato é que as pessoas, quando pensam em coisas escusas, querem remeter à África. Tudo aquilo que não se encontra uma definição a partir do conceito colonial, querem remeter à África. O que nós precisamos entender aqui, e eu espero que vocês ensinem isso na escola de vocês, é que a África não é sinônimo de miséria.
A África é o continente, diga-se de passagem, mais rico. O grande problema é que a riqueza da África está investida em outros continentes. África não é sinônimo de feitiçaria, porque tudo aquilo que tem a ver com o ocultismo querem remeter a África. Na verdade, todo e qualquer discurso sobre a África que não venha de um africano, eu duvido. Totalmente. Então, vamos lá ver algo bastante importante. Há um pensador africano, um escritor, na verdade, nigeriano, que ele escreve o seguinte sobre a África: a verdadeira África só é conhecido por um africano. Independentemente do ano de pesquisa que qualquer um tem, a verdadeira África só é conhecida por um africano. Disse ele, até os leões. Até que os leões tenham seus próprios historiadores, as histórias da caça continuarão glorificando o caçador. Percebe a profundidade do pensamento deste homem? É que ele está querendo dizer que a história da África, ela precisa ser moldada pela visão africana. A narrativa da África precisa ser estabelecida pelo africano, e o africano não pode depender do colonizador para as suas narrativas, porque sempre que o leão tenha o seu próprio historiador, a história vai estar sempre trazendo benéfias para o caçador. Então, o que nós queremos com isso dizer é que a problemática da África, ou da discriminação, ela também é africana. Por quê? Que a África também lida com o problema da discriminação? Porque o problema da discriminação está no coração do homem. E o coração do homem é o homem todo, em todos os lugares, inclusive na África, porque são homens. Por isso mesmo, todo lugar onde tem homem tem pecado. E onde tem pecado, os homens são depravados. E onde há depravação, gera discriminação. Então não é uma problemática do Brasil, é uma problemática de todos. Por exemplo, nós, tanto Cabo Verde como Santo Tomé, eu já falei para você, são países africanos, mas não estão dentro do continente. Eles estão fora do continente. Então a nossa cultura é diferente da cultura do continente, porque nós temos muita influência da Europa, por sermos mais perto até de própria Europa do que propriamente a África. Mas dentro do esboço geográfico da África, nós somos africanos. E hoje, Cabo Verde é simplesmente um país de ligação África e Europa. Muita gente do continente vem para Cabo Verde com o objetivo de alcançar a Europa, porque está no meio. E nós temos uma visão diferente daqueles que fazem isso, mesmo sendo africanos. Mas agora, diferente do que aqui nós estamos tratando, a África, ela é gigante em sua cultura. A África, ela tem uma diversidade de cultura que, por exemplo, no mesmo país, eu não entendo o outro. No mesmo país, eu não sei os traços da cultura do mesmo país. Por exemplo, no meu país, se você viaja de uma ilha para outra, dependendo de que família você é, você vai estar um pouquinho meio deslocado da fala, dos hábitos, até mesmo de algumas restaurações amigas. Então, para a gente ver o quanto é rico este continente nosso, a criatividade africana é algo também à parte. O africano, apesar de todas as suas limitações, é um povo muito, mas muito criativo. Eu costumo ver, as pessoas me mandam muitos vídeos
daqui do Brasil, falando, bom, viu o vídeo agora, a NASA vem para descobrir esse aí. Pois é, eu tenho tantas histórias parecidas lá. A NASA vai chegar depois para ver como as pessoas são engenhosas. A cultura africana, meu irmão, é um tesouro à parte e que nós precisamos conhecê-la mais. Amílcar Cabral, ele foi o líder da revolução, da libertação de Cabo Verde e de Cabo Verde e de Guiné-Bissau. Acredito que todo mundo conhece Amílcar pelo trabalho que ele fez. E ele escreveu algo bastante importante certa vez sobre a África. Para o leão, mesmo que se revista de pele de cordeiro, a natureza continua sendo do leão. Sabe o que Amílcar está querendo dizer para nós? É que nós precisamos conhecer a verdadeira essência e identidade do africano, mesmo sob influências modernas. Nós precisamos conhecer, porque quando nós conhecemos, nós valorizamos. Então, a África, ela é esse mundo que precisa ser descoberto em loco, não só de ouvir falar. O que faz a África ser a África é a sua gente. A gente da África é fantástica. Como eu disse, um continente carregado de diversidade, e isso também inclui pessoas, povos, muitas etnias, muita história, tantas culturas, mas identidade única é africana. Sabe que aonde quer que você encontre um africano, você vai saber que ele é africano pelas suas cores, pela sua hospitalidade, pela sua mente. Sabe, os africanos, eles são resilientes. Essa é a forma como os africanos lidam a sua vida. Certa vez, quando a minha esposa, por ser brasileira, quando chegou lá na minha terra, de tantas ações que nós realizamos junto dos nossos irmãos, como igreja, porque eu sou filho de pastor, sou neto de pastor, e nós sempre cuidamos de pessoas, e ela chegou e assistiu algo bastante interessante. Aqui na minha casa, a gente tira da nossa mesa para dar aos outros. Isso é ser africano. Sabe, a diversidade nos orgulha, porque nós não usamos a diversidade para diminuir o outro, mas para aproximar, aproxegar. Sofreu contigo de verdade. A África, ela tem cores. Talvez você diz, como é possível? É, a África tem cores. E as cores da África não só estão estampadas nas vestimentas. As cores da África fazem ela entender a equidade racial, porque nós gostamos de cores vivas, porque é a nossa forma de comunicar, de expressar. Nós gostamos de ritmos deixa eu usar uma palavra para não... ritmos quentes, pronto, muito bem. Nós gostamos de ritmos quentes exatamente simplesmente porque é um meio de comunicação, de experimento. Porque a gente vê que todas as cores que eu uso aqui têm um significado. A gente não usa roupas coloridas porque não tem mais coisa para fazer roupa. Não é isso. É porque todas as cores querem comunicar algo para nós. Quando eu uso o vermelho, me remete à coragem, me remete à energia, me remete à paixão. Quando eu uso, por exemplo, o amarelo,
está associado à beleza e à sabedoria africana. Quando eu uso um verde, está linkado à fertilidade e renascimento da nossa cultura, do nosso povo. Quando nós usamos um azul, fala sobre a tranquilidade e a harmonia do nosso meio. Então a gente usa o que nós estamos expressando de alguma forma, até porque nosso passado assim exigiu. Talvez na possibilidade de expressar oralmente, aqueles que vieram antes de mim acharam em cores e tecidos a forma de se afirmar enquanto nação, enquanto povo. Isto é bastante valioso e isto é orgulho, porque nós não nos deixamos ser consumidos por esta modernidade materialista e exigente que tem roubado do povo ou das nações os seus próprios traços. Por isso, já dizia um professor universitário keniano, um país é pobre ou um país não é pobre por faltar-lhe coisa. Um país é pobre quando simplesmente lhe falta a forma de pensar e lhe falta a forma de agir. Ou seja, o que ele está querendo dizer é que nós precisamos ter identidade e agir por meio disso. O que você pensa, o que permeia seu pensamento, são influências que veio e saltou a sua subjetividade, ou realmente é traço de quem você é em essência? África e seus ritmos. Por que nós gostamos de ritmos? Porque a música ela é uma arma. A música é uma arma, e uma arma que pode mudar o mundo. E a música africana, no seu particular, nós temos muitos músicos renomados que a preocupação era cantar os problemas da África de forma mais expressiva possível. E ainda hoje estava ouvindo a entrevista de um grande cantor angolano, Bonga, já está com mais de 50 anos, e ele disse: eu estou ficando preocupado. Eu estou ficando preocupado porque a cultura do colonizador parece querer nos afrontar novamente, e agora de forma sutil, por meio da música. Ela é uma alma, ela chega onde você jamais pensou que ela chegasse. Certa vez eu estava em conversa com um pastor amigo meu, e ele disse: olha só, olha o poder da música. Eu estava em um trem, saindo de um lugar para o outro, e ele estava assim, ouvindo uma música do trem, batendo o trem, tocando. Aquilo não era música, era um barulho. Mas quando eu cheguei na minha casa, você não sabe o que estava na minha cabeça. Aquele barulho que eu estava escutando no trem. Percebe o poder da música? É por isso que o africano dança, é por isso que o africano canta. Eu até ia trazer algo para vocês ouvirem de África, de verdade, mas aí acabei não dando certo. Por isso, para terminar, África e as suas religiões. Agora vamos para a surpresa. Por vezes eu ouço dizer: isso é raiz ou matriz africana. Primeiro, isso é um pecado, porque a África é um continente, é um mundo, e você não pode, de forma nenhuma, dirigir-se à África ou a uma cultura comum, a África no todo. Mas vamos lá, a África tem suas religiões, e hoje, diante das pesquisas feitas mais recentes, a religião que mais cresce na África é o cristianismo. O cristianismo na sua forma protestante e católica é o que mais cresce na África. Então, se nós quisermos de alguma forma associar algo à África, é o cristianismo que precisa ser associado. O cristianismo chegou à África, lógico, com a influência dos missionários que vieram pelos colonizadores.
Mas de lá para cá, o cristianismo já tomou uma forma africana de ser. Nós temos os nossos próprios comentários, nós temos as nossas próprias Bíblias, nós temos as nossas próprias teologias e nós temos os nossos próprios teólogos. Alguns tempos atrás, a África recebia muito teólogos. Hoje, a África está exportando, está mandando para fora teólogos e uma boa teologia. Segunda religião que mais cresce na África, o islamismo. Isto mais concentrado na África do Norte, mas hoje quase toda a África também tem sido de alguma forma influenciado. Sabe por quê? Comércio. Os homens do Norte são bons no comércio. E onde eles vão com o seu comércio, eles levam junto a sua religião. E já está no centro da África, tomando assim, tanto o Oriente como o Ocidente, já está tomando esta forma de islamismo. E no final, nós temos aquilo que nós chamamos de religiões tradicionais africanas, que com o tempo ela tem perdido simplesmente a fluência, mas, diga-se de passagem, isto é de acordo com a região. A África, ela é enorme. Tem regiões que realmente nunca se ouviu falar de religiões tradicionais, nem do islamismo, nem do cristianismo. Mas tem outras que só se ouve falar em cristianismo, tem outras que só se ouve falar em islamismo. Ou seja, antes de nós acunharmos isto, até mesmo pelos livros que nós ensinamos, nós precisamos ouvir da África a partir do africano. Como nós conseguimos desmistificar esta visão que o Brasil tem da África? Três coisas. Primeiro, uma educação verdadeiramente inclusiva, em que a história e a contribuição da África seja ensinada por africanos. Segundo, capacitação de professores para que de forma adequada aprendam, respeitam e desconstroem todo o estereótipo e preconceito acerca da África. Terceiro, valorize a cultura afro-brasileira, onde nós temos muito a aprender e algumas coisas a descartar. Quarto, incentivo à leitura. Incentivo à leitura é algo que, se nós quisermos mudar a nossa visão da África, precisamos começar a ler autores africanos que escrevem sobre a África. Hoje nós temos um livro chamado A Hermenêutica da África. Se você quiser conhecer um pouquinho mais, leia um livro como esse. E depois, cria espaço para a gente conversar, debater sobre a África. E outra coisa bastante importante que a Secretaria pode fazer, isso está bem ao alcance dela, é envolver a Associação dos Africanos no Brasil nas políticas da Afro ou Afro-Brasileira, porque eles saberão nos ajudar a realmente entender a África e saber como nós lidamos com equidade racial. Agora seria a hora de eu falar sobre equidade racial numa visão africana, mas dado a Maria, eu não vou continuar, e o meu compromisso também, numa próxima oportunidade a gente fala um pouco mais sobre isso. Que Deus nos abençoe, guarde, prospere-nos e ajude-nos na promoção da equidade racial como missão de vida. Deus abençoe. Gente,
Para mim foi maravilhoso. O retrato, a visão de alguém que realmente conhece e sabe do que está falando. Alguém que pode nos ajudar, que pode nos incentivar e que pode trazer para a educação de Ivaí aquilo que nós realmente precisamos.